Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, 26 de junho, quinta-feira, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. A vida de todo ser humano é preciosa aos olhos de Deus, que sempre encontra caminhos para protegê-la. Busquemos construir nossa existência sobre a rocha inabalável, que é o Senhor. Antífona. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Amados irmãos, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Pai, que é Deus, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, reconheçamos que somos pecadores e confessemos a Deus os nossos pecados. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do Gênesis. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos, mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, à minha escrava, para ver se, por ela, posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-a como mulher ao seu marido. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: olha, a escrava é tua. Faze dela o que bem entenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur,
Disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para a tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a sua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abraão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática
é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Deus projeta a realização do ser humano, embora este com frequência recorra a expedientes contrários ao desafio contido na promessa divina. Quem constrói a vida confiando em Deus, sem viver de aparências, edifica sobre rocha inabalável. Viver de aparências faz a vida cristã ruir. O ato de fé, para ser eficaz, necessita de ação. E a isso, meus irmãos e irmãs, é que Deus nos chama hoje. Agirmos conforme a sua palavra. Precisamos ouvir a palavra para conhecê-la, refletir a palavra para entendê-la e agir conforme a palavra que ouvimos e entendemos. Esse é o mistério para nós que queremos seguir o caminho da santidade. Parece simples, mas as dificuldades vão surgir, como diz a própria palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Ele diz que sobre nós e sobre a nossa casa cairá a chuva, virão as enchentes, os ventos darão contra a nossa casa, mas a casa não cairá se estivermos construído sobre a rocha. E a rocha é o próprio Deus. É a palavra do Senhor que nos fortalece em cima desta rocha. Esta casa construída na palavra ouvida e vivida é que permanece em pé. Porque o vento também vai cair ou vai soprar sobre a casa daquele que não construiu sobre a rocha. A chuva virá também e as enchentes virão também. Mas esta casa cairá e a sua ruína será completa. Meus senhores, Deus nos chama a nos entregarmos completamente às suas promessas. Somos, sim, pessoas frágeis. Nossa carne é fraca e quando desejamos algo, mesmo que Deus tenha prometido para nós coisa muito melhor, nós muitas vezes tentamos resolucionar o nosso desejo com as nossas próprias intenções, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias atitudes, como ocorreu com Agar, com Sarai, que deu a sua escrava Agar para seu marido Abrão, para ter um filho. Não era essa a promessa de Deus para eles. Eles teriam o próprio filho. Mas Abrão já tinha 86 anos e Agar se precipitou. E Abrão aceitou isso. E toda a história nós sabemos até hoje o que ocorre com esta descendência de Ismael ou de Agar.
Mas é isso que Deus nos espera, de nós espera, obediência. Vamos pedir a Deus de todo o nosso coração para que sejamos dóceis ao Espírito Santo. Acalmemos o nosso coração e aguardemos no Senhor, porque grandes são as promessas que Ele tem para as nossas vidas e para as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.